Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, seja o horário que você estiver vendo esse vídeo. Bem, eu vou falar sobre os conceitos e implicações da moral em meio à sociedade, em meios profissionais e todo o conceito da moral. Bem, seguindo aqui nossa videoaula, digamos que a moral é um conjunto ali de valores, de normas e de leis, e costumes também. Bem, o costume moral, ele é valorativo, ou seja, ele é o que dita normas, de acordo com o costume moral. Por isso que eu digo que os valores, eles têm uma grande ligação com a moral. Tanto também a ética como a bioética, tudo ali é um conjunto com papéis diferentes. Bem, mas onde pode ser encontrado a moral e esses valores? A moral, ela está no interior de cada sociedade. Tem um conjunto ali de valores que se especificam e se determinam no que é bom, no que é ruim, no que é bem, no que é mal, no que pode ou não pode ser feito, se isso aqui é certo, se isso daqui é errado, e assim sucessivamente. E bem, resumidamente, digamos que ali os valores morais, ele é um código de conduta, no qual ele vai determinar, ele vai ali colocar cada indivíduo como ele deve agir em cada sociedade, para ele poder se integrar e de tal forma conseguir viver ali em conjunto e harmonia com o resto dos indivíduos que se forma a sociedade, né? Seguindo aquele código de conduta dos valores morais. Quero ressaltar também que, como o código de conduta seguindo os valores de morais é construído em cada sociedade, no interior de cada uma, digamos que você não vai achar, é quase impossível achar elas iguais, né? O código de conduta iguais e os valores morais iguais, se diferenciando de cada sociedade. Um exemplo simples do que eu quero passar para vocês é que, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem ali o seu código de conduta, né? Ele tem ali suas leis, suas normas, seu modo de agir. Cada indivíduo tem seu modo de agir ali na sociedade, sabendo o que deve e o que não deve, né? E no Brasil aqui é a mesma coisa, só que tem coisas aqui que, por exemplo, lá seria um absurdo, né? Eu acho que vocês estão começando a entender o que eu quero dizer. Então, cada país, cada sociedade ali tem um modo, tem um código de conduta diferente um do outro, sendo uma coisa variável. Então, seguindo aqui, para teorizar e que seja uma coisa meio que de fato, é que os filósofos que tratam desse assunto, como Sócrates, digamos que eles dizem que cada sociedade ali, aquela comunidade, se não tiver um mínimo de regras, um mínimo de valoração, de moral e código de conduta, não se tem como ter uma sociedade ou uma comunidade sem pelo menos o mínimo de regras, o mínimo de lei. Bem, e assim, para não ficar tão confuso, né, eu vou mostrar um pouquinho aqui da diferença da ética e da moral, né, porque elas são bem parecidas, mas tem uma diferença. A ética, ela estuda ali o comportamento do indivíduo, né, para saber como ela se comporta em meio à sociedade, do que ela aprendeu ali ao redor. Um exemplo bem fácil é a questão da família, o aprendizado que a família passa para aquele indivíduo e como ele vai aplicar em meio à sociedade. Já a moral, ela é um conjunto, como eu disse, de regras e de normas, né? Ela vai nortear ali o indivíduo de como ele vai fazer os seus julgamentos, de como ele vai seguir ali aquelas regras para formar aquele indivíduo em um cidadão de bem, né, no meio daquela sociedade, seguindo aquele conjunto de leis e de normas. Para facilitar esse assunto da moral, eu vou citar alguns exemplos aí para vocês, né, para ficar melhor de compreender esse assunto. Digamos que alguém, né, ele pede ajuda na rua, ajuda para carregar alguma compra que esteja pesada, alguém já de idade ou alguém que está na rua e está passando necessidade, ele pede alguma ajuda financeira. Pela ética, você não tem obrigação em nenhuma das situações de estar ajudando aquela pessoa, mas pela moral, como ela é um código de conduta individual, você vai refletir sobre aquela situação e vai decidir, vai julgar se você vai ajudar ou não vai, né? Se aquilo é certo ou não.
Outra aí também referente à ética e moral é questão de furar fila em locais públicos, né, como bancos, lotéricas e etc. Pela ética, isso está errado, né, mas você pode cometer esse ato porque você não vai receber punições, digamos, né? E mesmo que isso seja moralmente errado, mas pode-se fazer isso, mas aí vai da sua moral, do seu individualismo e do que você aprendeu. Agora uma que vai retratar bastante o que eu havia dito sobre a questão de valores morais, né, o código de conduta moral e a questão de ética, de diferenciar, de ter aquela variabilidade em cada sociedade, em cada país, a questão de maltratar os animais. Em alguns países, esse código de ética ele é totalmente permitido para pesquisas científicas e coisas afins. Em outros países isso já é até crime, isso nem pode, né? Então, o que retrata aqui é a questão da variabilidade de cada sociedade, como ela gerencia ali seu código de ética, seu código de moral. Sabemos também que essa questão de crescer profissionalmente ali, né, dentro da sua profissão, dentro da sua área, se diz e se tem que seguir uma ética profissional, né? Só que se um colega ele quer prejudicar o outro ali para estar subindo o seu patamar, né, um exemplo aí, digamos que isso não é correto nem no código de ética profissional e nem no código de moral também. A sociedade julga isso como incorreto. Bom, primeiramente eu vou falar o conceito de valores. Valores é um conjunto de características de determinadas pessoas e organizações que determinam a forma que a mesma tem que se comportar e se interagir no meio dos indivíduos e meio ambiente. Os valores humanos são valores morais que afetam a conduta das pessoas. Esses valores morais eles podem ser considerados éticos e sociais, que são um conjunto de regras estabelecidas para ter uma boa convivência dentro de uma sociedade. Exemplos de valores que podemos citar, dentre eles são a honestidade, a bondade, a piedade, a solidariedade. E são esses os valores que a gente vê presente no convívio do indivíduo com a sociedade. A presença de valores é muito importante na vida do indivíduo em sociedade. Podemos ressaltar em questões pessoais, que é o convívio daquele indivíduo com os familiares, com os amigos e em vida amorosa. E também podemos falar na vida profissional. Dentro dessa vida profissional podemos ressaltar o comportamento que essa pessoa tem no seu âmbito de trabalho. Bom, eu vou falar sobre o que é conceito de ética. A ética é uma ciência prática e normativa que estuda a moral e determina o que é bom e a partir desse ponto de vista de como se deve agir. Ou seja, é uma teoria ou ciência do comportamento moral. Bom, podemos falar de éticas no meio mais práticos, citando exemplos, como o ética profissional. A ética profissional é nada mais nada menos que o comportamento daquele profissional dentro do seu âmbito de trabalho. De como ele deve se comportar, de como deve se agir, de determinadas situações que ele depara no decorrer do seu dia a dia. Bom, a ética ela pode ser confundida com a lei. Embora a lei tenha como base os princípios éticos, nenhum indivíduo pode ser comprometido pelo Estado ou por outro indivíduo a cumprir as normas éticas. Me chamo Andréia Fernanda e vou falar aqui um pouco sobre os princípios da bioética. Então, como falar de princípio no mundo que vivemos? Como não esquecer das coisas ruins que acontecem com todos nós a cada momento? Bem, eu sei o que se passa dentro de um hospital. E agora, no momento de uma pandemia como essa que estamos vivendo, pensa na amargura e no sofrimento das pessoas enfermas. E muitos profissionais estão lá para ajudar, mas muitos estão lá para desanimar ainda mais aquela pessoa que tanto precisa de apoio naquele momento. O que é bioética, meu povo? Muitos sabem, mas não utilizam da maneira certa. A bioética se trata dos princípios os quais devemos carregar para toda a nossa vida. E a partir do momento que decidimos ser profissionais, principalmente na área da saúde, na qual nos relacionamos com pessoas no momento mais frágil, mais sensível de suas vidas, temos que agir com ética, com moral, com respeito.
Bioética é um estudo profundo de casos ainda polêmicos em meio à nossa sociedade. Como exemplo, temos o aborto, o suicídio, a eutanásia, o uso experimental de animais e seres humanos em experiências